Olá, bom dia, tudo bem com vocês, minhas queridas? Hoje aqui nós estamos com o irmão Edson e ele vai falar um pouco do testemunho dele, né? Bom dia, irmão Edson, tudo bem? Bom dia, paz, tudo bem? Bom dia a todos. A irmã aqui já me apresentou, né? Meu nome é Edson, tá? Eu vou falar um pouquinho do antes e depois de Cristo, né? Eu vou tentar resumir um pouco, porque meu testemunho é muito grande, né? Muito grande. Muitas coisas eu vivi, né? Que, na verdade, eu não precisaria ter vivido se eu fosse obediente à palavra de Deus. Então, eu já vou deixar aqui para todos que vai assistir esse programa, seja obediente a Deus, tá? A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios. Quer ser feliz, quer ter uma vida abençoada, seja obediente a Deus, tá? Seja obediente aos seus pais, porque aqui nós vamos falar de pais, né? Sim, sim. Porque todo testemunho envolve pai, envolve mãe, envolve família. É a história, família, né? Começa com o pai e a mãe. É uma história de vida, né? Não tem como a gente contar uma história da nossa vida se não tiver pai. Família, né? Se não tiver nossos familiares. Então, eu posso começar de que forma? Eu tive muitos problemas com drogas, né? O meu problema maior foi drogas, né? E delitos, né? Também contra a sociedade, contra a polícia, né? Contra o governo, juízo, né? Juízo da terra, né? Contra as leis da terra. Então, eu paguei o preço por isso. Né? Hoje eu estou com 50 anos, graças a Deus. Que bom, né? Mas já ouvi frases de que eu não chegaria a 18. Eita, né? Deus. Teve pessoas que parou a minha mãe na rua e falou: olha, dona, a gente gosta muito da família da senhora, gosta muito do seu filho, mas nós temos um decreto aqui de dar fim na vida dele. Meu Deus. Porque ele está dando muito trabalho na sociedade por conta das drogas, ele está aprontando demais, né? E eu comecei muito cedo nessa vida de droga, né? O envolvimento com as drogas. Meu pai foi uma bênção na minha vida, né? Independente dos problemas dele, das dificuldades dele, ele foi meu pai, né? Sim. E ele tinha 2 esposas e isso afetava muito a gente, porque a gente via certas diferenças, né? Porém, Deus, com o tempo, Deus foi mudando tudo isso, né? Mas só que afetou. Sim, ficou a cicatriz, né? Afeta, também, né? sim. A gente não pode deixar de falar o que a gente viveu. Sim. Né? A mente de uma criança, uns 7, 8 anos, ela fica marcada, né? Com algumas lembranças, sim. né? Só que o inimigo da nossa alma, ele quer trabalhar isso para que você seja uma pessoa rebelde, para que você seja uma criança desobediente, para que você seja uma pessoa frustrada na vida. É verdade. Né? E foi o que aconteceu comigo. E eu vendo o sofrimento da minha mãe, eu já com 9 anos, já consegui entender um pouco o que minha mãe estava passando. Eu via brigas em casa, né? Quando meu pai chegava, eu via muita briga em casa. Muitas das vezes meu pai chegava embriagado, né? Era poucos momentos de alegria. Era mais embriagado. Ele era muito alegre, meu pai. Ele gostava muito de fazer a gente sorrir. Só que de repente ele se transformava e já via aquela briga, aquela coisa. E muitas das vezes eu até queria defender minha mãe. Eu falava: quando eu crescer, eu vou defender minha mãe. Quando eu crescer, né, o senhor não vai fazer isso. Então isso foi marcando a minha vida. E dos 9 anos até os 13 anos, tudo bem. Quando chegou aos 13 anos, a 13 anos de idade, eu já não quis mais estudar. Com 13 anos eu já não queria mais estudar. Com 13 anos eu já queria pular aula, sair por aí com os amigos, ir para a cidade. E na época se chamava trombadinha. Né? Eu estou falando o que era da realidade. Sim, na época era assim. Sim, chamava mesmo. Né? Rádio de polícia, isso lembra? Mesmo, que falava assim, lá vem aqueles trombadinhos. Os trombadinhos estão invadindo a cidade, na Praça Barão e tal. Isso era muito triste para uma mãe, né? Sim. Minha mãe saía para trabalhar e eu dizia que ia para a escola e não ia. Eu ia aprontar por aí. Então isso foi só me levando para o abismo. É a palavra de Deus que um abismo chama outro, né? E assim foi indo a minha vida de criança para adolescência, juventude, foi indo. Só que, pela misericórdia de Deus,
com 16 anos, assim, eu falei, Deus, eu falei, mãe, tome uma atitude, mãe, vou parar de estudar, eu vou trabalhar para ajudar a senhora. Aí minha mãe me incentivou a não parar de estudar. Não, filho, não precisa, a mãe trabalha, a mãe te ajuda. E querendo ou não, estudo é tudo, né? É tudo, é. Mas aí eu já tinha colocado na mente que ia parar de trabalhar, de estudar. Só que não, eu parei de estudar, só que trabalho nada. Só bagunçando. Eu parei de estudar e acabei me enturmando Caso com a turma lá. o pessoal na esquina. A esquina. Saía de casa de manhã cedo, minha mãe ia trabalhar, eu ia para a esquina. E foi na esquina, por isso que eu já vou deixar mais um alerta aqui, tá bom? Para todos, pai, mãe, aí tem criança em casa. É verdade. Não deixe os seus filhos pelas ruas, pelas esquinas da vida, tá? Porque o mundo, ele ensina muita coisa que não presta. Verdade. Né? Filho que não ouve pai e mãe, que não ouve conselho de pai e mãe, né? E dá conselho, ouve o conselho do mundo, paga o preço. E alto, né? Paga um alto preço, foi o que eu paguei na minha vida, né? E ali na esquina eu conheci o cigarro primeiro. Chegava em casa com cheiro de cigarro e a mãe falava que não, escovando o dente, chupando bala, para tentar esconder. Saía, né? Mas minha mãe conhecia, o cheiro conhece, ficava na mão, conhece, na roupa, e eu falando que não. Depois do cigarro veio a maconha, depois veio a cocaína, depois teve um tempo da benzina. Olha só o tanto de droga que eu já usei na minha vida. Benzina, até cola de sapateiro. Nossa. Antigamente tinha muita criança. Cheirava, né? Muita cola. Não sei se vocês chegaram a ver por aqui, pelo bairro. Sim. Tanto de gente que passava com um saco de cola na mão. Meu Deus, aquilo é horrível, gente. Horrível. E passava dos 16 anos, comecei a usar cola, benzina, droga. Debaixo da ponte ali, ó. Eu entrava ali 9 horas da manhã. No viaduto? Aqui a ponte aqui, de uma pequena Ah, aqui. tá. Eu sei onde é. Eu entrava debaixo daquela ponte ali com um saco de cola com alguns amigos e ficava ali das 10 da manhã até 5, 6 horas da noite. Só tendo alucinações diabólicas, vendo coisas. E assim foi a minha adolescência, né? Para a juventude. Depois aí depois chegou o crack. Só que na época que chegou o crack, não era bem crack, era uma cocaína que você diluía numa colher e fazia a desgraça toda lá. E eu tinha uma prática imensa de fazer aquilo, com 16 para 17 anos já me viciei no crack, né? E foi assim a minha vida. Aí depois, uns 18 anos mais ou menos, 18 para 19 anos, eu conheci, minha mãe foi chamada para a igreja, minha mãe. Ela aceitou Jesus, tudo. Aí ela conseguiu me levar para a igreja. Aí foi aonde eu tive, a primeira vez eu tive dentro de uma igreja onde eu consegui me libertar, né, daquelas drogas. Eu fiquei mais ou menos uns 6 anos ali. Na igreja, firme, né? Pra se limpar. Isso, de 18, 19, 20. Arrumei namorado na igreja. Minha vida mudou. Minha vida era uma outra desgraça. História já, né, bem dizer, né? Minha vida estava uma desgraça. Minha mãe estava feliz. O pessoal da comunidade estava feliz de ver a mudança da minha vida, né? Aí eu conheci uma moça, fiquei feliz, trabalhando, né? Arrumei emprego onde o dono da loja pegou tanta confiança em mim que ele me dava a chave da loja. Falou, a partir de hoje você vai abrir e vai fechar a loja. Olha que bênção. Você vai ser o responsável, tá? Pela loja, tá na tua mão a chave. E eu indo bem com Jesus, tudo direitinho. Só que em um certo momento da minha vida, eu achei que não estava bom para mim. Aí comecei a sentir vontade de voltar. Comer as bolotas do lixo, né? Comecei a olhar muito para as coisas do mundo, né? Para as coisas que a carne pede, né? Os desejos da carne, né? E foi aonde eu me enfraqueci na fé
e tive uma queda novamente. Aí fui pra lona de novo, né? Voltei para as drogas e a recaída foi feia. E fui indo nas drogas, me afundando, a família tentando ajudar daqui e dali, né? Só que teve um certo tempo da minha vida que eu já não tinha um recurso para usar droga. Eu já tinha acabado com tudo que era meu. Nossa. Só de videogame da época, que era o PlayStation 2, né? Uhum. Eu já tive mais de 5 daquele. Porque eu comprava aqui, comprava hoje, dava 2, 3 dias, vendia pela metade do preço, até por menos, para usar Só pra droga. fumar droga. Eu acabava com tudo. Tudo pelo crack. Roupa, tênis, tudo que tinha, camisa. Trocava em tudo. É como se fosse um devorador dentro de casa. Mas até então era meu. Mas as coisas começaram a piorar quando eu comecei a mexer nas coisas das pessoas de casa, do irmão, da irmã, da mãe, dos tios, dos primos que moram no quintal. Então aí eu fui me afundando cada vez mais, não conseguia me levantar. Né? E eu fui me afundando numa situação muito difícil. Minha mãe saía para trabalhar, minha irmã saía para trabalhar, era eu, minha mãe e minha irmã nessa fase. Meu irmão já estava casado, aí eles saíam para trabalhar, quando eles voltavam, procuravam minha irmã comprava blusa, jaquetona de frio, né? Essa jaqueta bonita, cara, né? De couro. Bonita, 200, 300 reais. Eu ia lá no guarda-roupa, pegava e vendia por 20, 30 reais na época. Não sei nem quanto que era, se era real o que era. Sei que eu devastava com as coisas dentro de casa. Jogo de panela, comida, tudo que tinha eu vendia. E aí a vida foi se tornando uma desgraça, uma verdadeira desgraça. E minha mãe é uma mulher de oração, buscando a Deus, pedindo ajuda das irmãs da igreja, o povo de Deus indo lá, orando pela minha vida. Tudo bem. Aí depois começou a piorar mais. Aí comecei a sair de dentro de casa a roubar as coisas na rua, dos vizinhos, bicicleta, tênis. Não tenho vergonha de dizer. Sim. Porque eu estava dominado, possesso por um espírito maligno, né, chamado espírito das drogas. Sim. Que afunda a pessoa naquilo. É verdade. A pessoa perde a noção. É verdade. A pessoa vive para droga. Sabe o que é você viver para droga? Eu chegava a ficar 7 dias sem dormir. Nossa. 7 dias só usando droga. 7 dias só usando droga. E era assim minha vida. E vinha gente na porta, sabe? Minha mãe ia lá atender. Ó, seu filho fez isso. E aquilo estava acabando com a minha mãe, acabando com a família. Tristeza, né? Minha mãe se endividava para pagar minhas contas. É muito triste. Eu estou contando isso porque eu sei que tem muitas famílias Sim. que estão vivendo isso. Que passa, Só que eu quero dizer para você, nessa manhã, que Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode e Ele quer fazer na tua vida. Por mais difícil que seja. Talvez você esteja olhando para o teu filho, para o teu esposo, para a tua filha, que está perdida na rua, perdida muito, dizendo assim, Deus não tem mais jeito, aquela ali não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem. Só que você precisa entrar pelo caminho da porta estreita. Tem verdade. que deixar Jesus agir. Sim. Eu fui internado em 4 ou 5 casas de recuperação. Não adiantou nada. Eu ficava numa casa de recuperação. Me levaram para uma lá em São Paulo, quase 4 horas de viagem. Nossa. Longe, hein? Deu 4 dias, eu já estava aqui de volta. Eita. Vim pegando carona, vim fazendo um monte de coisa. Cheguei aqui com dinheiro no bolso. Cheguei aqui, quando eu cheguei, minha mãe me viu, não acreditou. Tu saiu de lá, voltei. Não adianta, tem casa de... Não adianta, não é para todos que funciona. E também a pessoa tem que querer, né? Tem que querer. Tem que querer ir, não a força, Eu né? até queria, só que não adiantava. Para mim, no meu caso, não me ajudou. O que me ajudou, o que me deu força, o que me tirou do poço foi a palavra de Deus, Sim. foi Jesus. É verdade. Entendeu? Então, dentro desse clima no quintal, essa situação, chegou um momento em que eu não tinha mais convívio com meus familiares. Eu não tinha mais convívio, eu não podia mais morar com eles. Uhum. Aí eu tive que... Eu não, né? Por mim, jamais eu queria. Sim. Mas a própria família, né? Infelizmente,
me levaram num lugar, meus dois irmãos me levaram numa casa para mim ficar, porque eu tava destruindo tudo as coisas das pessoas. Às vezes para dar até um sossego para eles mesmo, né? Um descanso, né? Porque já pensou, você sai para trabalhar. É. Todo mundo trabalha, você sai para trabalhar. Vamos supor, você é minha tia. Você saiu, trabalhou, comprou um tênis, um casaco pro seu filho, para a escola. Você acorda de manhã, cadê o casaco e o tênis do seu filho? Não tá, é difícil o convívio. Por mais que você me ame, como minha tia, mas tem que ter uma solução, porque vocês precisam viver a vida de vocês, né? Não viver com medo, né? De sair quando chegar não tem nada. De bandidagem, tá entrando dentro do quintal para cobrar dívida. Então, eles falaram, irmão, vamos te levar para tal lugar. Meu irmão pegou, colocou no carro, me levou. Chegou lá, eu não quis ficar. Não quis ficar na casa de recuperação. Aí meus irmãos me trouxeram até um certo ponto e falou assim para mim, ó, irmão, a gente te ama muito, cara. Só que lá em casa, lá no quintal, tu não tá podendo mais ficar. O povo lá, cara, o povo precisa de descanso e a situação tá feia lá pra tu. A situação tá feia no bairro pra você, irmão. Você tem que dar um tempo daquele bairro ali. Ninguém aguentava mais, né? Isso, a própria bandidagem, né? Os malandragens da área falavam, você, cara, tu se ajeita, tu vai acabar morrendo. Tu tem que dar um sumiço daqui. E lá no quintal da mãe, você não pode ficar. Entendeu? Você sabe por quê, né? Eu não posso entrar aqui em detalhes, né? Colocar nome de pessoas para não, né? Para dizer que, né? Mas a situação estava complicada, eu não tinha mais ali acesso àquele quintal, não podia mais. Então eles me deixaram aqui perto do supermercado Talismã. Eu desci com a mochila nas costas. Eles falaram assim, poxa, irmão, é triste para nós, mas essa é a tua decisão, então você prefere ficar na rua do que ficar lá na casa de recuperação? A gente vai te apoiar, vai te ajudar. E eu cheio de coisa ruim na mente, né? Falei, não, pra mim tá bom, vou ficar na rua mesmo. E tá bom, tudo bem. E fui pra rua. E ali começou minha jornada na rua, né? Começou minha jornada na rua como ambulante, como morador de rua, né? Aí fui morar na rua e eu lembro que eu já saí dali sem destino, não sabia nem pra onde ir, chovendo. Sem ter lugar, né? Meus irmãos chorando dentro do carro. Triste. Foi difícil, né? Foi difícil para eles, né? Mas eles não podiam me levar para lá. Mas você não foi tanto porque você estava com droga, estava pensando outras coisas, mas para eles, minha mente virada. Isso, minha mente estava focada só na droga. Então, para eles mim não importava se eu ficasse na rua, não. Eu queria saber que eu ia dar um jeito de arrumar droga para usar. Mas para eles era triste ver você lá na rua. Mas eles não tinham como fazer nada, né? Não tinha, eles não tinham culpa. E no meu ponto de vista, ainda o inimigo coloca na mente da gente que eles estão sendo ruins comigo. Mas não é. Não é, eles estavam querendo me ajudar. Verdade. É porque tem situações que não tem como, né? Aí eu fui morar na rua. E eu lembro que eu vou contar, contei pra você aqui. Sim. Que no primeiro dia que eu fui morar na rua, eu peguei o ônibus nas Nações Unidas ali, fui lá pro centro, sem destino, fui pro centro da cidade. E já era mais ou menos meia-noite isso. Me deu uma fome tão grande que meu estômago começava a roncar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Onde eu vou comer? Porque quando passa o defeito da droga, dá fome, né? Fome, e muito, fome. E tudo que vê tem que comer. Tem que comer. Dá uma fome, aí eu fiquei pensando assim, meu Deus. Aí eu lembrei, falei, meu Deus, vai ser uma luta a minha vida. Falei, o que eu vou fazer agora para comer? Uma mochila, umas pecinhas de roupa, umas coisinhas. Aí eu lembro que eu desci lá no Itaú, ali no centro, no Itaú. Tem um ponto que tem uma banca, né? No Itaú. Aí eu desci ali, chovendo, eu olhei pro céu. Aí as lágrimas começaram a descer no meu rosto. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, o que eu vou fazer? E Deus falou no meu coração, naquela noite, eu vou cuidar de ti, mas você vai ter que pagar o preço da tua desobediência, mas eu vou ser contigo. Aí eu virei uma rua, quando eu virei tinha uma pastelaria. Aí eu com aquela fome imensa passando na frente da pastelaria, quando eu olhei do lado tinha uma caixa de pizza. Com etiqueta e tudo, assim, sabe como a pessoa grampeia assim? Fechadinho. A pessoa grampeia o ticket assim?
Aí eu dei um chutinho naquela caixa, né? Aí eu vi que tava pesada. Quando eu levantei assim, aí eu corri pra Praça do Correio, sentei no cantinho assim, chorando pela situação, lógico, eu não tava feliz, né? Sim. Eu sabia que o que tava fazendo aquilo na minha vida eram as drogas que tava destruindo comigo, né? Com a minha família eram as drogas, né? Eu sabia muito bem quem era Deus. Sim, o que Deus podia fazer por mim. Você já tinha ido porque eu já pra tinha igreja, desfrutado dos benefícios dele, né? Um tempo atrás eu estava na casa do Pai, eu estava vivendo das bênçãos do Senhor. Sim, o melhor dele, com os jovens ali, namorando com uma moça de família, estava bem pra caramba, né? E de repente eu já me via numa situação daquela. Então, queridos, eu já vou deixar mais um alerta para nós, né? Que não existe super crente, amado. Não existe super na presença do Senhor, né? Nós temos que ser humildes e entender que nós somos dependentes de Deus e precisamos um do outro. Verdade. Quando o homem acha que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus, Deus permite que as coisas comecem a acontecer na vida dele para que ele se arrependa, para que ele volte. Né? E muitos, infelizmente, saem da presença do Senhor e não têm, né, essa mesma oportunidade que eu tive de voltar. É verdade. Muitos perecem no mundo, muitos perecem nas trevas, muitos morrem na calçada. Quem morreu aqui? Quem morreu aqui era aquele pastor lá, renomado, né, com várias patentes do exército, ou aquele médico com várias patentes, né, de medicina, conhecedor da palavra de Deus, morreu jogado na calçada, porque não reconhece Deus na sua vida. Então o maior pecado da humanidade hoje é esse, é não reconhecer Deus, como soberano. Mas a palavra dele diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, né? Então eu passei esse processo. Aí naquela primeira noite, Deus provou para mim que ele ia cuidar de mim. Ele me deu aquele banquete, né? Para que eu estava cheio de fome, estava chorando de fome. Meu estômago roncava, mano. Sabe o que é roncar? Eu escutava o barulho do meu estômago, de fome. Era meia-noite e pouco. E eu chutei aquela caixinha, corri. Quando eu abri, tinha 3 pastelão. Eita! Um de carne com queijo, outro de catupiry com frango e outro de pizza. Olha! De pizza. Quentinho. Aí eu levantei pro céu, agradeci a Deus e as lágrimas caindo, eu comi aquilo. E ali foi minha vida, irmão. Foi a jornada, foi uma caminhada, né? Foi uma caminhada a minha vida. E depois disso veio a prisão, né? Foram 8 anos da minha vida preso, né? Por pequenos delitos, coisas bobas assim. Furto, né? Para tentar saciar tuas... Para tentar me manter com as drogas, né? As drogas, né? E cheguei a morar em casa abandonada, né? Com um grupo de pessoas. Teve uma situação que eu fui morar, a gente entrou, era 6 pessoas numa casa abandonada ali. E tinha um jovem que tinha a casa era bem grande. E tinha vários cômodos, né? Cada um morava num cômodo. Todos moradores de rua. Mas Deus tinha uma coisa comigo, eu sempre falando de Jesus para aquele povo, mesmo morando na rua. Eu sabia que uma hora Deus ia me tirar dali. Eu sempre falando de Jesus, sempre falando de Jesus. Tinha um jovem que ele abriu o quartinho dele para mim. E o colchão dele estava posicionado no meio do quarto e ele dormia ali e em volta era só lixo. Meu Deus. Ele deitava assim e usava droga e ficava pegando os lixos assim, olhando os lixos. Abria os lixos, jogava. Só que a mente dele era... E conversava com você normal. Você não via loucura nenhuma. Aí quando eu vi aquilo, eu não aceitei. Mesmo nas drogas eu não aceitei, porque eu tomava banho. Do jovem, né? Porque mesmo na rua eu tomava banho todo dia, eu pedia água para alguém, eu arrumava um jeito de tomar banho. Eu tomava banho, eu me higienizava, porque eu tinha em mim que aquilo não era vida para mim. E eu sabia que Deus ia me ajudar. Na hora certa, Deus ia resgatar. Isso, eu sabia que Deus ia me ajudar e que eu estava ali pagando pelo preço da minha desobediência, né? Aí eu comecei a conversar com aquele jovem, fui falando com ele que Jesus amava ele, que independente da gente estar morando na rua, não precisava ele dormir no meio do lixo.
Aí, para minha alegria, teve um dia que eu acordei, quando eu abri o quarto dele, estava tudo limpinho. Olha que bênção. E eu chorei. Eu entendi que mesmo naquela situação de rua, Deus queria usar a minha vida para ajudar outras pessoas. Tanto é que esse jovem, ele faleceu, mas ele morreu com Jesus. Ainda bem, né? Ele aceitou Jesus. Ainda bem, né? Saiu das drogas. A luz, né? E ele veio da minha casa. Olha. Depois que ele saiu das drogas, ele veio na minha casa, ele me abraçou. Ele me chamava de Braço. Ele falava, ô Braço, que bom te ver, rapaz. Lembra aquele dia que você falou de Jesus para mim e tal? E é verdade, Jesus é bom. Então foi muitas experiências a minha vida, né? Muitas experiências, prisão, drogas, né? Problema com vizinhança. Mas hoje eu estou vivendo, né, o que Deus tem para mim. Né? Depois, numa certa idade, eu aceitei Jesus, voltei para Jesus com 42 anos, né? Tem 9 anos que eu voltei para Jesus. De 8 para 9 anos eu voltei para Jesus e eu não me arrependo, viu? De ter voltado para Jesus. Não me arrependo de ter, sabe, me jogado aos pés do Senhor, né? Hoje eu sou casado, né? Com uma esposa, né, abençoada. Que bom. Uma casa em que, depois de um certo tempo, minha mãe me tirou da rua, me colocou onde ela morava, no quintal, né? Porque meu tio mudou, né? Meu tio mudou e tal. Aí minha mãe falou, olha, eu vou te levar para lá, para morar lá onde eu moro. Aí minha mãe foi morar perto. Minha mãe foi morar com meu irmão, com a minha irmã, e deixou a casa comigo. Aí o que eu fiz com a casa? Vendi tudo que tinha dentro da casa. Meu Deus. Vendi porta, vendi janela, fiação. Fiquei morando só, colocava um pano na janela, um pano na porta, chuveiro, vendi tudo. Ficou só a casa, o oco. E comecei a agregar usuários lá, porque eu vi que dava lucro, né? Eles vinham, traziam droga, traziam bebida, traziam tudo que não presta, irmão. Tudo que você pode imaginar que é do desagrado de Deus, né? Aquela casa se tornou. Mas teve um certo momento que, quando eu estava... Assim, é que é difícil a gente encaixar tudo certinho, né? Mas aí teve um momento que eu tive que pagar por um certo delito que eu tinha cometido e eu nem sabia, estava rolando na justiça, né? Aí foi aonde me levaram, eu fiquei preso 1 ano. E dentro desse 1 ano, lá dentro, eu conversei muito com a minha mãe, conversei muito. E quando eu saí, minha mãe já tinha voltado para morar lá no quintal, né? Arrumou a casa de novo? Na casa que era do meu tio. Não, ela foi morar na casa que era do meu tio, da frente, que meu tio tinha mudado. Ela estava morando com meu irmão. Ela voltou para morar na casa do meu tio. Ela falou, quando você sair, você vai morar com a mãe, nós vamos te ajudar. E eu saí. Quando eu saí, eu confesso que o inimigo ainda tentou me levar para as drogas de novo. Eu cheguei a usar uma vez ainda, depois de 1 ano preso. Só que quando eu coloquei a droga na boca, irmã, foi uma coisa, me deu um temor tão grande da morte, de morrer sem Deus, que eu caí de joelho no chão, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais essa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor tem poder para me libertar do crack. Eu quero vencer esse crack maldito. E eu vou vencer em nome de Jesus. Eu joguei tudo fora, as drogas que eu tinha. Joguei tudo, aquelas porcarias fora. Tomei o banho e falei, mãe, me ajuda. Vamos orar. Vamos orar porque o inimigo está querendo me levar para as drogas de novo. Aí foi eu, minha mãe e minha irmã orando. Aí eu dormi, né? Aí os dias foram passando os dias. E cada dia que eu acordava e via que eu estava sã, que eu via que eu não tinha necessidade de droga para viver, era um dia de vitória na minha vida, me alegrava muito. Aí eu comecei a caminhar com Jesus, devagarzinho, né? Devagarzinho, isso já com meus 42 anos de idade, hoje eu estou com 50, né? Foi com 42 anos de idade
que eu crucifiquei o meu eu, de verdade, né? Para Cristo Jesus. Falei, ó, Senhor, tá aqui, ó, tá enterrado. Tá enterrado o velho homem a partir de hoje. Mas foi difícil, viu? É difícil. Vinha os momentos em que, às vezes eu estava em casa, aí vinha a abstinência. Doido para sair, né? A abstinência vinha, irmão, é terrível, é terrível. Aquela vontade, eu começava a tremer, dava febre, eu começava a suar. Aí eu falava, mãe, vamos orar, mãe. A abstinência está querendo me pegar. Aí eu levantava, a gente de madrugada, era sempre de madrugada, quando todo mundo está dormindo. Para você, né? Para você, se você der lugar, já era. Se der lugar, meu irmão, ele te leva pro buraco rápido de novo. Aí eu levantava, chamava minha mãe e minha irmã, a gente dobrava o joelho e era ali 41 horas de oração, suando. É a droga, né? Saindo do corpo, suando. Aí eu ia lá, tomava um banho, dormia, descansava, dormia chorando, pedindo força a Deus. E aí, quando eu levantava no outro dia, eu conseguia contemplar o dia como uma pessoa normal, sem vício, eu glorificava a Deus. E ali o Espírito Santo de Deus foi me lavando, foi tendo lugar na minha vida, foi me levantando, né? Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? Hoje, graças a Deus, sou um homem casado, como eu falei, já tem 2 anos que eu sou casado, com uma moça, uma mulher abençoada. Que bênção, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, estou como um diácono na casa do Senhor, né? Trabalho na escola dominical, na área do louvor da escola dominical, e também não tinha profissão, né? Não tinha profissão, 42 anos não tinha profissão nenhuma. Eu falei, Deus, o que vai ser de mim, né? Difícil, né? Não assim querendo dizer que ajudante de pedreiro não é trabalho, mas só que eu não estava tendo mais força para trabalhar como ajudante de pedreiro. Eu já tentei trabalhar numa loja de material de construção, só que eu não consegui não. Trabalhei um dia, no outro dia eu não tinha força para carregar saco de cimento, essas coisas. Aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? Não estou tendo força para trabalhar. Me ajuda, Senhor, abre as portas para mim. Aí foi onde Deus usou o meu tio. Aí eu conheci o Antônio, que é um rapaz que é um técnico de refrigeração, que tinha até uma loja aqui perto da casa de vocês aqui. É o homem do coco ali, lembra dele? Sei, do coco eu sei. O filho dele é técnico, ele é professor. E ele era pastor, né? Aí meu tio veio em casa, poxa, gente, tá querendo arrumar um trabalho. Tem um irmão ali, o Antônio, ele está precisando de um ajudante para ajudar ele, né? Está precisando de um ajudante para ajudar ele lá, carregar geladeira e tal. Ele é técnico, ele trabalha com geladeira. Aí eu falei, eu posso ir, não estou fazendo nada, né? Aí ele falou assim, mas ele não paga muito não, ele paga R$30 por dia. Mas é melhor que ficar em casa. Mas aí eu falei, pô tio, mas 30 mangos só por dia? Caramba, os caras estão pagando 70 aí, né? 80, 60 por dia. Aí meu tio falou, filho, pensa bem. Ali é uma profissão. Entendeu? É uma profissão de técnico. Né? Você pode aprender e futuramente você vai trabalhar por conta própria. Verdade. Né? Pensa dessa forma e pede força a Deus e vai. E hoje, para a honra e glória do Senhor, depois que eu comecei a trabalhar ali, até hoje, vai fazer 9 anos que eu trabalho com refrigeração. Aí, uma profissão. E com essa, é uma profissão técnico de refrigeração. Eu pretendo, assim, né, em nome de Jesus, fazer um curso para me poder ter CNPJ, ter, né? Verdade. Para me poder estar entrando em outros lugares, porque se Deus começou... Crescer mais, né? Isso. Se Deus começou na minha vida, né? Deus pode dar continuidade. Basta eu querer, né? Verdade. Crescer nessa área. E eu tenho vivido dessa profissão até hoje, graças a Deus, né? Olha que não bom, falta né? nada em casa, né? Deus supre todas as minhas necessidades, né? Abençoa a obra de Deus com amor, com carinho. É isso mesmo. E tudo que eu estou falando aqui hoje, gente, não é para me engrandecer, não. É para engrandecer o nome do Senhor. Porque se você, querido, está sem esperança, desacreditado da vida, tem problema com vício, seja o que for, creia em Deus. Se apegue com Jesus, procure uma igreja próxima da sua casa, aonde fale o nome do Senhor verdadeiramente, né? E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. O meu testemunho ainda tem muitas coisas ainda, né? Mas eu acho que até aqui já é o suficiente para vocês entenderem
que Deus é Deus, que quando Ele encontra um espaço, né, para fazer, Ele faz. Amém? É verdade, Deus né? abençoe. Olha que testemunho forte, né? Vou aproveitar o cafezinho aqui, tá bom? Do Edson Júnior, né, gente? É forte o testemunho dele, desde a adolescência, né? Olha a transformação que Deus fez na vida dele, né? Porque Deus é Deus, como ele falou. E se a gente abrir a nossa porta do coração, ele entrar, aí ele faz morada e faz a vontade dele, não a nossa, né, Edson? É a vontade dele. Então, nesse momento, gente, eu quero agradecer, né, o irmão Edson, que veio aqui Amém. nessa manhã tomar um café comigo. Eu que né? agradeço a oportunidade, Obrigada, né, de exaltar irmã. o nome do Em nome de Senhor Jesus, através do programa sim, aqui, tá sim. bom? E que Deus abençoe cada um que vai assistir. Vou deixar meu QR Code aqui, tá? Para vocês entrar também. Né, irmã Edson, aqui, o convidado meu, a que hora? E como Amém. você hoje é meu convidado nesta manhã, vou pedir para o senhor fazer uma oração para a gente e para quem vai assistir esse canal. Amém, amém, amém. Pode Sentado ficar à vontade? mesmo? Pode ser. Senhor nosso Obrigado, Deus Jesus. e eterno Pai, nós queremos te agradecer por Sim, esta meu Deus. manhã, Obrigado, por este Jesus. dia maravilhoso, por esta grande oportunidade de enaltecer o teu nome através do meu Sim, testemunho, verdade, Senhor. Jesus. Que este canal, que os testemunhos aqui, Senhor Deus, colocados neste canal, Senhor, sejam de bênção para outras Amém, famílias, Jesus. para outras mães, para outros Sim, filhos, para outras famílias, e que o Senhor continue abençoando essa casa, esse lar, Senhor, e que toda pessoa que entre por aquela porta, Deus, seja, como eu posso dizer, seja enviada pelo Senhor, meu Pai. Que não entre por essa porta mensageiros sem mensagem, É Senhor. verdade, Pessoas Senhor. com más intenção, mas que sejam Sim, Deus. pessoas que venham verdadeiramente, Senhor, com intenção de abençoar a obra de Deus. Que essa é a minha intenção nessa manhã, abençoar as famílias, abençoar a obra de Deus. Eu agradeço a Ti, Jesus, por tudo. Muito obrigado. Abençoa, Pai, a cada ouvinte, a cada pessoa que vai assistir esse canal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.